Olá, seja bem-vindo a mais uma videoaula, Victor Reuter aqui. E no vídeo de hoje eu vou fazer a avaliação aqui no render de uma aluna do treinamento Know-how 2.0. Se você não sabe o que é o Know-how 2.0, ele é o meu treinamento online completo de renderizações com SketchUp e V-Ray, onde eu tenho o objetivo de levar o aluno a criar imagens aí fotorrealistas de uma forma rápida e descomplicada. Não sei em que momento você está assistindo esse vídeo, mas o treinamento Know-how 2.0 ele funciona por turmas. Então, se você tiver interesse na próxima turma do Know-how 2.0, basta você acessar meu site victorreuter3d.com, clicar aqui em cursos Know-how 2.0 e cadastrar seus dados aqui para ser avisado de novas turmas aí. Bom, eu resolvi trazer esse vídeo para o canal porque é muito comum eu receber ao longo do treinamento, no WhatsApp, no meu suporte, imagens de alunos para avaliação. E muitas vezes eu acabo dando um feedback via áudio, dando dicas. Só que essa imagem aqui da Carla, eu achei que poderia ser uma aula interessante e pode ajudar muita gente aí. Por isso eu decidi fazer esse vídeo aqui. Então não se esqueça, se você gostar desse vídeo, deixar o seu like, fazer também o seu comentário, me contando aí se eu te ajudei, se você aprendeu coisas novas e qualquer dúvida também que você tenha com relação a tudo que eu expliquei aqui. Bom, o motivo pelo qual eu peguei essa imagem da Carla é porque o render dela está no nível muito bom. Eu vi a imagem e eu falei, pô, essa imagem está bem bonita, ela escolheu bons modelos, ela trabalhou bem os materiais, ela fez uma iluminação bonita aqui com um mapa de HDRI, trazendo um mood legal para a cena, mas eu de bater o olho, eu já senti que essa imagem aqui poderia ter um ganho passando por uma pós-produção. E a dica que eu quero dar para Carla aqui e para você também, que é algo que eu sempre friso nas minhas aulas aí, inclusive reforço muito dentro do meu treinamento, é o uso de análise de referências. Então, buscando por algumas referências desse tipo de situação que a Carla quis criar aqui, você pode buscar referências aí, por exemplo, no Pinterest, no ArcDaily. Então, vou pegar algumas imagens aqui para a gente poder comparar o que eu acho que falta no render dela para deixar essa imagem aqui mais interessante. Bom, então peguei algumas referências aqui no Pinterest para te mostrar de situações parecidas com a situação da Carla aqui. Quando você começa a treinar o teu olho e analisar referências, você vai começar a perceber mais isso que eu estou te falando aqui. E uma das coisas que eu bati o olho na imagem dela e falei, pô, essa imagem ela pode ter mais exposição, essa imagem ela está um pouco escura, então repare nas referências que eu vou colocar aqui do lado, que são referências de fotos reais de projetos, como nós temos a imagem da Carla aqui com uma exposição baixa. Então veja a claridade, né? Como que o branco da cena, ele é um branco mais bonito, com mais contraste, como que a madeira, a gente tem mais contraste destacando os veios da madeira. Olha essa imagem aqui também, como que a gente tem um brilho bonito, né? Uma iluminação legal, tem bastante luz entrando na cena aqui também, luz natural, que é o caso do projeto dela. Então, eu poderia explorar um pouco mais isso. Veja todas as imagens. Inclusive, se a gente pegar o render dela e colocar aqui dentro da pasta com as outras imagens, fica nítido o quanto falta no render dela contraste, brilho, e realces aí também nesses brancos e até mesmo um destaque a mais na madeira. Então vamos partir para o Photoshop agora para a gente fazer uma pós-produção aqui e tentar melhorar isso. Já que no Photoshop com a imagem dela, o que eu gosto de fazer muitas vezes é abrir algumas referências aqui do lado. Então a gente pode vir aqui em arquivo abrir. Vou pegar essa referência aqui, então vou dar um Ctrl A, Ctrl C. Vou desbloquear aqui a camada, vou pegar o crop aqui para expandir um pouco essa área de trabalho e eu vou dar um Ctrl V para colar essa referência aqui. Vou deixá-la aqui por enquanto, vou pegar outro arquivo abrir, Ctrl A, Ctrl C, Ctrl V. Vou dar um Ctrl T aqui para tentar redimensionar um pouquinho melhor essas referências. Vou pegar essa aqui também, Ctrl A, Ctrl C, Ctrl V. Ctrl T e a gente pode colocá-la aqui assim. Pronto. Com as referências aqui do lado fica nítido o quanto o render dela aqui precisa ganhar mais vida. Então você pode fazer isso de várias formas. Eu posso agora com as referências aqui do lado apenas adicionar por cima da minha camada zero, que é o render, um controle de curvas. Por esse controle de curvas eu já conseguiria mexer em coisas como contraste.
Só que para eu ter um controle mais preciso ainda e não confundir o meu olho, eu vou jogar por cima de todas as camadas aqui uma cor sólida. Vou colocá-la aqui mais ou menos em um cinza e essa cor sólida eu vou botar no modo aqui cor. Ao fazer isso eu consigo ter uma comparação de contraste das imagens. Então eu bato meu olho nos brancos aqui das imagens e agora sim vou adicionar um controle de curvas aqui por cima do render e vou tentar controlar para fazer com que os brancos ali batam mais com o que eu vejo nas referências. Vou tentar me aproximar mais, então puxando um ponto aqui nas áreas claras. E aqui as áreas de sombra eu vou olhando ali também na referência. Então estou vendo essa sombra aqui embaixo, por exemplo. Vou tentar bater mais ou menos a mesma intensidade ali. O branco eu acho que eu já aproximei um pouco mais. Se eu quiser eu posso tentar, além das curvas, adicionar também um controle de exposição, que eu poderia expor um pouco mais o render dela aqui. E eu já começo a ter uma conversa melhor, né, com as imagens ali do lado. Você pode adicionar outros controles, como brilho e contraste também. Coisas do tipo. O importante é você ir se aproximando cada vez mais das referências ali que você está usando. Olhe muito branco, as sombras. Finalizando esse controle de curvas, exposição aqui, brilho e contraste, eu retorno na minha camada de preenchimento de cor e vou trocar para o modo luminosidade. Aqui na luminosidade eu consigo comparar a saturação do render com as referências. Então aqui eu já noto claramente que no render dela ela precisa ter mais saturação. Veja como os vermelhos são mais intensos, mais vivos, né? Ela tem uma predominância de verde aqui também muito grande, que a gente pode matar um pouco. E como que eu faço isso? Por cima aqui da minha camada de exposição, pegando abaixo das referências, eu vou adicionar um matiz saturação. Esse controle vai afetar somente o render ali. Então a ideia é trabalhar de forma pontual. Eu vou clicar nessa mãozinha aqui e vou clicar nessa cor aqui, que seriam os amarelos. Por aqui deve ter amarelos e vermelhos. O que eu vou fazer é saturar ele um pouco mais. Vejam, para fazer bater um pouco mais com os amarelos da referência. A gente tem aqui um tomzinho de verde também, que a gente pode tentar equilibrar, dar um pouco mais de vida. Veja que aqui a gente tem um pouco de verde na cena. A gente pode tentar matar um pouquinho a saturação dele. São ajustes pontuais, tá? Tome cuidado para não forçar muito a sua mão. Aqui tem amarelos também. Eu acho que esses amarelos eu acabei forçando um pouco demais. Vou tentar pegar vermelhos aqui. Vermelho está afetando ali também. Então a gente já começa a ter algo mais próximo do que a gente vê da referência. Realmente tem uma invasão grande de verdes aqui. E ok, ao fazer esses ajustes desligando a sua camada de preenchimento de cor, você vai ver a diferença no render. Para poder te mostrar isso de uma forma mais clara, eu vou selecionar todo mundo aqui, cliquei no primeiro com Shift no último, Ctrl G de gato para agrupar, e olha o antes e o depois. Não só o ganho de vida no render, mas também o quanto eu me aproximei mais das referências ali. A partir do momento que eu já cheguei num resultado aqui interessante, eu vou cropar aqui novamente para retornar para o meu render. Posso deletar essa galera toda daqui de cima. Vou apertar o Ctrl Shift e o E para juntar tudo em uma camada só. E eu posso finalizar aqui com o filtro do Camera Raw. Aqui no filtro do Camera Raw eu posso dar aquele ganho que falta para as minhas texturas, né? Então aumentando aqui textura, aumentando também claridade, eu vou trazer mais nitidez ali para os veios da madeira. Aqui nesse momento eu posso trabalhar também com balanço de branco se eu quiser. Outras coisas como realces, contraste, brilho. Mas enfim, eu acho que aqui já está num resultado interessante. Ok. E outra coisa que eu senti falta na imagem dela foram os brilhos aqui, né, nos spots. Como você pode ver nas referências, nós temos isso. Então, tentar trazer um pouquinho mais de vida para essa iluminação, você pode fazer isso de várias formas. O ideal é que você faça até mesmo dentro do V-Ray, mas pesquisei aqui no Google por Lens Flare, e eu vou pesquisar aqui alguma imagem que tenha um brilho com fundo preto. Então, por exemplo, eu vou tentar essa daqui. Vou pegar essa imagem, vou salvar a imagem como. Já abri ela aqui no Photoshop. Ctrl A, Ctrl C. Ctrl V. Vou colocá-la aqui no modo divisão. Ctrl T de tatu para redimensionar. E aí eu vou posicionar os brilhos aqui. Então, posso colocar um, com o Alt mover para os outros.
Fazendo aqui de forma bem rápida, você pode fazer com mais carinho, de repente escalonar os que estão mais próximos e ir fazendo isso. Inclusive aqui no espelho também eu colocaria o brilho ali, Ctrl T, redimensionar. E é isso, agora eu vou salvar essa imagem aqui para a gente poder comparar o antes e o depois. Então aqui a gente tem o render aí antes das observações e o depois, né? Como que a gente teve um ganho aí de vida, um ganho de presença nos brancos, de contraste, enfim. São pequenos detalhes e isso é o que eu menciono, o que vai fazer a diferença para você conseguir chegar nesses resultados aí com mais vida, que fiquem mais interessantes para você, é a análise de referências. De nada adianta você entender a parte técnica, como configuração de parâmetros, como configurar os materiais, como botar um HDRI, se você não usa referências, se você não analisa. Então perceba até a diferença aqui na pasta, né? Como a imagem já fica até mais dentro do padrão das referências aqui. Bom, então encerro esse vídeo por aqui, foi só para te dar mais essas dicas aí, reforçar mais uma vez o quanto é importante o uso de referências. Eu espero que você tenha gostado, não esqueça de deixar seu comentário, caso você conheça também alguém que possa se interessar por esse conteúdo, compartilhar esse vídeo. Um forte abraço e a gente se vê na próxima aula.